Imagina você se tornar uma pessoa produtiva, ganhando muito dinheiro, falando vários idiomas, treinando e consequentemente sapecando direto, conhecendo pessoas novas e sem medo da timidez, 100% focado em viver intensamente. E tudo isso tomando uma pílula. Essa é a história do filme Sem Limites, que a gente vai degustar agora. Ed Moura é um escritor falido, vive num apartamento imundo em Nova York, com pilhas de louça suja, cabelo bagunçado, sem foco, sem disciplina, sem motivação e um contrato de um livro para entregar, mas ele não consegue escrever uma linha sequer. E para completar, a namorada dele, Lindy, termina com ele. Ela é bem sucedida, organizada, mas cansou de ver ele se afundando em si mesmo. E é nesse momento que o Ed encontra Verne, que é irmão da sua ex-esposa Melissa. Mas o Verne sempre foi um cara meio misterioso, nunca foi de falar da própria vida. E naquele dia, aproveitando que o Ed estava afundado na própria vida, ele resolveu oferecer uma pílula chamada NZT-48. Ele falou que era uma parada lícita, confiável, e que, segundo ele, desbloqueia 100% do acesso cerebral. Ed, com sua vida completamente afundada, resolve tomar a pílula. E em poucos minutos, tudo muda completamente. A vizinha dele aparece no corredor, reclamando de um problema na faculdade. Ele ouve, conecta as ideias, lembra de algo que viu há anos atrás, resolve tudo em segundos. E no final da trocação de ideia, ainda dá uma sapecada nela. Quando ele sobe pro apartamento, ele limpa tudo, toma banho, corta o cabelo, se veste bem, a cabeça dele tá a 1000. Ele escreve 40 páginas do livro numa paulada só e entrega esperando uma aprovação para produzir o livro. E com esses primeiros passos, o Ed saiu de uma vida escura para algo colorido e completamente vivo. Mas infelizmente, papai, tudo na vida que é bom dura pouco. No dia seguinte, o Ed já acorda na sua vida 100% escura novamente. O efeito da pílula passou. Então ele resolve buscar mais, encontrando o Verne. Aproveita fazendo uns favores pra ele, pegando uma comida, indo na lavanderia. E quando ele volta, o Verne tá morto. O Ed então liga pra polícia, revira a casa inteira antes da polícia chegar, encontra o estoque de NZT e uma quantia em dinheiro. Faz um depoimento pra polícia do que aconteceu e depois vai pra casa. E agora, com estoque de muitas pílulas, ele muda de vida. Começa a usar o NZT todos os dias, aprende outros idiomas só de ouvir uma única vez. O livro que ele entregou foi aprovado, mas o NZT faz com que ele sinta uma vontade infinita de se arriscar e ultrapassar todos os seus limites. Então ele estuda economia, investimentos, em questão de semanas multiplica o seu dinheiro, mas ele precisa de um capital maior. Então ele pega dinheiro emprestado com a J. Russo e Careca, que inclusive mandou o papo pra ele nas ideias. Se você não me pagar, eu vou te sufocar com a sua própria pele. Com as amizades certas, ele entra numa corretora para aumentar as chances de multiplicar o dinheiro. E como consequência, ele chama a atenção de Van Loon, um magnata financeiro que convida ele para uma assessoria numa fusão corporativa milionária. Com tudo dando certo, ele volta com a Lindy, meu truta, metendo todo dia em todo lugar, botando pra dentro mesmo, papai, afogando o ganso no bagulho. Coisa boa! Mas infelizmente, as consequências batem na porta. Um maluco esquisito e calvo vigia e persegue o Ed em todos os lugares. E pra piorar, meu truta, ele começa a ter lapsos de memória. Aparece em lugares aleatórios, com pessoas que ele nem conhece. E num certo momento, ele vai pro quarto de um hotel com uma loira. E no corredor, aquele maluco calvo tá perseguindo eles. Mas do nada, ele surge em mais um lugar aleatório, com as suas últimas 18 horas de vida completamente esquecidas. Com isso, ele já fica em choque de tomar o NZT e resolve dar uma pausa, mas o bagulho começa a ficar embaçado. Começa a ter dor de cabeça, a vomitar, passando mal legal, truta.
E numa conversa com o Van Loon, ele vê na TV uma notícia passando. Aquela loira que ele foi pro quarto foi encontrada morta. E a mente dele já pipoca. Será que foi ele que fez isso? Em choque com todo esse bagulho acontecendo, o Ed marca um encontro com a sua ex-esposa Melissa, que por influência do próprio irmão também tomava o NZT, mas hoje em dia não toma mais. E ela falou pra ele que ele tem que parar de tomar aos poucos, porque se for numa lapada só, ele morre. Voltando pra casa, ele encontra o agiota careca que ele esqueceu de pagar. Por descuido, o agiota acaba vendo a pílula na mão dele, pega e engole, imaginando que poderia ser uma paradinha nova. Depois ele vai pro banco com o Ed e recebe o pagamento dele. Mas o Ed continua passando mal e sem forças pra conseguir chegar em casa, ele resolve passar no trabalho da namorada dele. Desesperado, o Ed pede pra ela pegar as pílulas pra ele, mas elas não estão na casa dele. Tá escondida na casa da Lindy. Ela questiona ele e ele acaba explicando tudo pra ela e os efeitos do NZT. Ela encontra as pílulas, mas na volta, aquele maluco calvo aparece perseguindo ela e correndo atrás com uma faca. Ela se esconde num parque e numa ligação desesperada pro Ed, ele não vê outra saída e fala pra ela tomar uma das pílulas. Porque com certeza ela vai conseguir achar uma forma de sobreviver e meter o pé e escapar desse maluco. Ela toma e em 30 segundos tudo muda. Ela enxerga várias possibilidades e uma delas é um monte de gente que tá patinando no gelo. Ela corre em direção a essa rapaziada, pega uma criança, dá um giro e joga o patinete de gelo, cortando a cara do maluco. E ela consegue escapar, entrega a pílula e salva o Ed. Depois de um tempo, o agiota careca aparece de novo querendo mais NZT e ameaça o Ed de matar ele no bagulho. Ele entrega algumas pílulas só pra ganhar mais tempo. Ele volta a ter controle da sua própria vida, contrata 2 seguranças particulares, descobre também que se não tomar um gorozinho, se alimentar de forma saudável, regular os horários pra tomar o NZT, ele consegue ter a memória totalmente normal. Aproveita também para fazer uns paletós sobre medida e com uns bolsos secretos para conseguir esconder o NZT. De quebra também paga um cientista $2 milhões para ele melhorar a fórmula da parada. Mas uma coisa ainda não tinha sido resolvida. Aquela loira que foi encontrada morta conseguiu uma testemunha que colocou o Ed como um dos suspeitos. Então ele contrata o melhor advogado de Nova York e tira o paletó para fazer umas fotos e as testemunhas falar se é realmente ele na parada. Mas dá tudo certo e ele consegue se livrar de um possível xadrez. A bufunfa tá entrando legal, então ele compra um terraço de $8 milhões com uma linha de crédito que o próprio Van Loon disponibilizou para ele com uma segurança absurda nas portas. O agiota careca aparece de novo, só que ameaçando ele dessa vez contar para os sócios que estão negociando com ele sobre o caso da loira. O que obviamente ia colocar a negociação de $40 milhões do Ed em risco, né, papai? Ele foi para a reunião fazer o contrato dessa negociação gigantesca, mas infelizmente não deu certo porque um dos negociadores passou mal e entrou em coma. E adivinha por quê? Esse negociador também usava o NZT, mas parou e entrou em coma. E aquele maluco calvo que perseguia o Ed o tempo todo era contratado desse negociador pra pegar as pílulas que o Ed tinha. Pera aí, malandro, como assim tinha? Roubaram o NZT do Ed que ele deixou no paletó. E sabe quem pegou, meu compadre? O advogado, que também era advogado desse negociador. Olha as ideias do bagulho. Agora, sem o NZT e passando mal, ele recebe a visita do agiota careca, malandro, tentando arrombar a porta dele. Já tendo consciência que ele não tem as pílulas e que o careca vai botar ele pra sofrer de verdade, a única saída que ele vê é pular do prédio. Ele dá o primeiro passo, mas o seu cérebro, num ato de sobrevivência, tenta relembrar onde ele deixou a última e única pílula. E ele lembra que ele guardou num pote. Ele começa a revirar tudo, o careca agiota com 2 capanga começa a cortar a porta, eles estão quase entrando na parada. O Ed encontra a pílula, o careca estoura a porta, ele se desespera, deixa a pílula cair e ela cai num vão, perdendo a única chance que ele tinha de sobreviver.
Agora ele tá extremamente fraco, os capangas começam a revirar a casa dele toda e o careca fala na frente dele que dilui o NZT pra durar mais, pega uma seringa e injeta na veia. O Ed consegue pegar uma faca escondido e fura o careca numa pancada só. Mas como eu falei, o Ed tá fraco, ele tá morrendo. A única pílula que ele tinha, ele perdeu. E agora, a sua única fonte de NZT tá no sangue do careca. E de imediato o Ed dá algumas bocadas no sangue que tá esparramado no chão. E no mesmo segundo, a sua energia reacende novamente. Ele pega uma seringa, cospe no olho de um dos capangas, deixa o cara cego no bagulho. O segundo capanga vem pra cima dele, ele consegue fazer o cegueta atirar no segundo capanga e desmaiar o cegueta, empurrando um piano em cima dele. Com toda essa situação, ele poderia ser preso, se ele não tivesse colocado a casa no nome de um traficante, que a polícia vai deduzir que aquilo ali só foi um desentendimento com algum cliente. Naquela mesma noite, o negociador morreu no hospital, deixando claro para nós que o advogado não entregou e deixou o próprio chefe morrer. Então o Ed resolve trocar um papo com o maluco calvo sobre esse bagulho que aconteceu. Eles vão atrás do advogado, o cara capota o advogado na bala e o Ed consegue as pílulas. 12 meses depois, o Ed é outro cara, poderoso, saudável e agora um político em ascensão. E o Van Loon aparece tentando controlar o Ed pelo fato de saber sobre as pílulas. Mas ele virou o jogo, porque agora ele conseguiu aprimorar a fórmula, fazendo com que as pílulas não causem dano nenhum ao cérebro. E ele mesmo tá em outro patamar. Minha nota final pro filme Sem Limites é 10. Porra! Esse filme mudou a minha vida. O cara usa uma pílula pra mudar a própria vida. Mas aqui no mundo real, ela não existe. Então presta atenção no que eu vou te falar agora. Você precisa de um motivo para viver e organização. Todos os dias antes de dormir, coloca horário, alarme para tudo que você for fazer no dia seguinte. Café, almoço, treino, janta, trabalho, tudo, literalmente tudo. Você vai controlar a sua própria vida e eu tenho certeza que vai ser muito mais gostosa de se viver. E antes de você arrastar esse dedo para ir pro próximo vídeo, eu te dei a cura para sua vida doente. A escolha é tua. Mas não esquece de uma coisa: o seu tempo vai acabar quando a 7 palmos da terra o seu caixão fechar.